Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Marcelino, de música do Colégio Alma Mater. Pessoal, vou fazer um breve vídeo essa semana para vocês, porque vocês têm bastante pesquisa para fazer, certo? Gostaria de iniciar, antes de explicar a atividade de hoje, eu gostaria de já explicando como a gente vai fazer os nossos próximos trabalhos, valendo nota para o segundo bimestre. Então, pessoal, nós vamos ter duas colunas. Uma coluna você vai fazer o trabalho, tá? Você pode entregar esse trabalho em doc, arquivo doc, ou então arquivo PDF, ou então você pode fazer à mão, tirar uma foto e mostrar. Pessoal, só fiquem atentos se está bem claro para poder ver, porque eu já recebi fotos, né, de alunos que fizeram no caderno e tudo, e mandaram as fotos para mim. As fotos vieram tremidas e não dava para ler o que estava escrito. Então, preste bem atenção, reveja as fotos para ver se está bem claro para poder ler, tá ok? Então, pessoal, as duas atividades que nós vamos fazer para nota esse bimestre é esse. É um trabalho sobre os compositores que passaram pelo período militar, certo? Contando a sua história de como eles passaram o período militar na música. E do outro nós vamos ver os estilos musicais que surgiram nessa época, certo? Então, de um lado, vocês vão escolher um dos compositores. Nós temos Gilberto Gil, Caetano Veloso, Odair José e Geraldo Vandré, certo? Então, você vai escolher um desses quatro e vai fazer um trabalho escrito. Não pode ser copiado, tem que ser um trabalho original. Então, assistam vídeos, leiam, certo? Sobre eles, vejam o lado deles da história, podem ver outros lados também, né? Outras pessoas que contem outros lados da história e escrevam o seu trabalho. Lembrando que tem que ser um trabalho original. Pessoal, procurem sempre fontes seguras, tá? Não coloquem achismos, tá? Porque muita gente tem opiniões diferentes, mas são achismos, eles não têm absolutamente provas daquilo que está falando ou testemunhas daquilo que foi falado. Então, o que vocês forem colocar no trabalho tem que ter um fundamento palpável, certo? Tem que ter provas, tem que ter testemunhos, tá ok? Do outro lado, pessoal, o que vocês vão fazer para mim um vídeo explicando, como se vocês fizessem um seminário, só que em vez de vocês estarem na sala de aula, vocês vão estar gravando e depois vão enviar esse seminário, ok? Então, também publicado aqui no Google Sala de Aula. Subam no YouTube e depois coloquem aqui, ou então coloquem no Google Drive e depois coloquem aqui no Google Sala de Aula. Então, pessoal, esse vocês podem estar vendo, esses temas vocês podem estar vendo na página 21. Então, na página 21, vocês vão achar ali a Tropicália, né, que foi um movimento que existiu tanto musical como artístico. Você tinha o tropicalismo, né, que foi um movimento dessa época. Você tem a MPB com um grande destaque para a bossa nova nesse período, e também você tem a Jovem Guarda, que foi um movimento que existiu nessa época, era liderado por um programa de TV, né, que era comandado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanusa, certo? E esse programa ele teve uma grande influência sobre os jovens da época, né? E também ele acabou virando um movimento artístico, um movimento musical, certo? E também você tem o Iê Iê Iê, que o Iê 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 nada mais é do que o rock brasileiro, né? Que também fazia parte da Jovem Guarda, mas não era bem, ele era parte da Jovem Guarda, mas ele tinha uma vida própria também. Tinha outros cantores que não faziam parte da Jovem Guarda, que também participavam do movimento do Iê Iê Iê, certo? Então, veja aí qual vai ser o seu compositor, o seu intérprete que você vai fazer o seu trabalho, e veja aí qual vai ser o seu estilo ou movimento dessa época que você vai fazer o seu seminário, ok? Pessoal, para fazer essa atividade agora, a atividade dessa semana, você precisa ir até a página
18 à página 20, da 18 a 20. Ok? Vou fazer uma breve explicação para você de como você fazer o exercício, ok? Mas, se você tiver, você precisa saber bem a questão da divisão por frações. Então, você precisa conhecer muito bem a divisão de frações. Não é muito difícil na música, tá? Mas você precisa saber o conceito de frações. Se você não souber, procure no YouTube, peça para a professora de matemática te explicar, mas é fundamental você conhecer frações ou você não vai conseguir fazer essa atividade, tá ok? Fique com uma breve explicação aí de como a gente vai fazer essa atividade. Bem, pessoal, a primeira parte aí, ela está explicando sobre as partes de uma figura. Então, a gente não pode confundir nota com figura. Nota musical, ela depende da colocação dessa bolinha aqui na linha ou no espaço dentro de uma pauta que tem uma clave de sol. Então, isso a gente já aprendeu como é que a gente vê, a gente pintou essas notas com cores diferentes, né? A gente fez o dó é vermelho, o ré é verde, o mi é azul e assim por diante. Isso aqui não é uma nota, né? Não tem como eu saber que cor que eu posso pintar essa figura aqui. Por quê? Porque ela não é uma nota, ela é uma figura. E qual a diferença? A nota, ela indica um som. Quando eu falo a nota dó, você sabe como fazer a nota dó na flauta, ou você sabe no violão, ou em qualquer outro instrumento. Agora, isso aqui é uma figura, certo? Ela indica tempo, certo? Então, cada figura indica uma quantidade de tempo, e essa quantidade de tempo, ela é variável, depende de alguns sinais, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho a cabeça da figura, eu tenho a haste, e eu tenho o colchete. Bem, pessoal, tem figura que só tem a cabeça, mas ela não é pintada. Tem figura que ela tem a cabeça e a haste, mas a cabeça também não é pintada. Tem uma outra figura que tem a cabeça e a haste e a cabeça é pintada. Tem outra que tem a cabeça, a haste e um colchete. Tem outra que tem a cabeça pintada, a haste, 2 colchetes, 3 colchetes, 4 colchetes. Então, tem uma variação de figuras que indica uma variação de tempo. Cada formato de cada figura representa um tempo diferente. E como é que eu sei qual é o tempo dessa figura? Bem, pessoal, nós temos aqui, aí na apostila de vocês vão ver mais detalhados. Vocês vão ver as figuras positivas e as figuras negativas. Aqui eu só coloquei as figuras positivas. As figuras negativas, elas indicam tempo de silêncio. As figuras positivas, elas indicam tempo de som, certo? E elas têm o mesmo nome, tem formatos diferentes para você saber quando é positiva e quando é negativa, mas elas têm o mesmo nome e o mesmo valor, certo? Então, pessoal, vai ter um sinal no começo de cada música que é chamado de fórmula de compasso. E nessa fórmula de compasso, eu vou mostrar para vocês como a gente identifica, elas mostram para a gente qual é o valor da semibreve. Então, eu sabendo o valor da semibreve, eu sei o valor de todas as outras. Por quê? Porque as outras são frações da semibreve, certo? São partes de tempo da semibreve. Então, vamos colocar aqui que a semibreve, ela vale, vou começar do jeito mais difícil para a gente conseguir já entender onde que a fração entra nisso, tá certo? Tem outros modos mais fáceis, mas eu vou começar exatamente pela fração, certo? Então vamos supor que a semibreve, ela vale um tempo. Então, toda vez que aparecer uma nota com o formato de semibreve, eu sei que eu vou tocar aquela nota com um tempo. O que seria um tempo? Um tempo é o movimento da mão do maestro ou o bip de um metrônomo. Ou então, o que seria o metrônomo? O metrônomo é um material de relojoaria, ele parece um relógio, que ele marca o tempo da música. Então esse tempo ele é variado, porque esse tempo ele pode ser mais rápido, ou pode ser, nessa divisão de tempos pode ser mais rápida ou mais devagar. Por exemplo, se eu tenho uma música mais rápida, eu vou contar o tempo assim, ó. Cada movimento é um tempo. Agora, se é uma música romântica, uma música mais devagar, eu já vou
contar o tempo mais devagar. Então, por isso que eu não posso falar que um tempo, por exemplo, é um segundo. Nem sempre. Varia. Tá ok? Então, de acordo com essa música que eu peguei agora, a semibreve vale um tempo. Ela pode mudar o tempo dela também. Ela pode ter 4 tempos, né? 2 tempos. Mas agora, nessa música, ela vai representar um tempo. Então, todas as notas que aparecer com o formato de semibreve, elas vão ter um tempo nessa música, certo? Se ela tem um tempo, a mínima, que é a próxima, ela vai ter a metade do tempo da semibreve. Então, qual seria a metade de 1? Meio, metade. 1 dividido entre 2, certo? Meio. Daqui para frente, pessoal, é bem mais fácil. Por quê? Porque a metade de meio, é como se você tivesse que dividir 1 para mais pessoas, certo? Então, se você dividir 1 para 2 pessoas, a metade de meio vai ser você dividir 1 para 4 pessoas. Então, vai ser 1/4. Certo? É o tempo da semínima. E a colcheia vai ser a metade da semínima. Então, ela vai ser 1/8. Tá vendo que o de baixo ele dobra? O de cima mantém o mesmo. Por quê? Porque está referente a um tempo, certo? Mas o de baixo ele vai dobrando de número, certo? O número de baixo vai dobrando. Ou seja, você tem que dividir 1 para mais pessoas. Ou no caso aqui, você tem que pegar um pedacinho menor desse um tempo aqui, ó. É como se você pegasse cada vez um pedacinho menor daquele tempo. Ou seja, o tempo vai ficando cada vez menor, certo? E então a semicolcheia vai valer 1/16 de tempo. A fusa, 1/32 de tempo. Então, a semifusa, 1/64 de tempo. Pessoal, presta atenção que isso aqui são pedaços do tempo, certo? Então, vamos supor assim. Vamos supor que eu tivesse aqui, isso aqui fosse um tempo, né? Fosse uma volta inteira, né? Mostrando um tempo, certo? Então, esse aqui seria o valor da semibreve. Para ter o valor da mínima, que é a segunda, eu só precisaria percorrer metade desse espaço. Então, é como se fosse um ponteiro de relógio mesmo, né? Então, o ponteiro ele teria que dar uma volta completa para dar um tempo aqui, por exemplo. Estou dando um exemplo, gente. Esse tempo aqui que não expliquei para vocês é variável. Então, eu posso dizer que ele é um tempo, né? Se eu for dividir a música, por exemplo, a música tem esse andamento, ó. Uma música bem lenta. Ou se for uma música mais rápida. Então, o tempo ele é variado, tá? Esse um tempo tem um valor variado, certo? Porém, ele vale um tempo, certo? Esse tempo ele muda, mas é um tempo aqui. Então, seria só a metade dessa volta que ele teria que dar para completar um tempo do valor da mínima. Semínima quer dizer que o ponteiro só teria que correr 1/4 desse reloginho aqui para dar o tempo da semínima. Para dar o tempo da colcheia, ele só precisaria correr 1/8. Tá vendo que no começo ele fazia isso aqui, ó? Depois ele fazia isso aqui, aí depois ele fez isso aqui, agora ele está fazendo isso aqui, ó. Imagine que seja um ponteirinho que está marcando o tempo ali, certo? Não é bem assim, gente. Eu estou mostrando de uma forma para que a gente possa entender a variação e como é que funciona a divisão aqui do tempo, certo? Então aí a gente vai para a semicolcheia. Então imagine que eu divido aqui, ó, em 16 pedaços. Olha só. Agora ele faz um movimento menor e vai fazendo um movimento cada vez menor. Sei que meu desenho aqui não está muito bonito. É que como eu estou gravando com a câmera frontal, para poder saber onde eu estou fazendo ao contrário, tá, gente? Então eu estou tendo como que desenhar na frente do espelho.
né? É como você escrever na frente, escrever por na frente do espelho. Eu tenho que escrever ao contrário para quando você colocar na frente do espelho você consiga ler, né? Aqui eu estou tendo que fazer tudo ao contrário para que fique correto aí para vocês aí no vídeo, tá? Eu nem sei se os números estão corretos aqui, tá? Porque aí já seria demais. Mas enfim, é basicamente isso, tá, pessoal? Então, eu acho que os números aqui ficaram ao contrário, né? Então, vocês podem seguir melhor aí na apostila. Eu só estou tentando dar uma explicação para vocês poderem entender a divisão. Tudo depende do valor aqui da colcheia, certo? Então, pessoal, é importantíssimo que você entenda a fração, certo? A divisão, metade, o conceito de metade e dobro, o conceito de fração, certo? Nem que seja o mais básico, mas você tem que entender. Se você não entendeu, procure aprender esse, senão você não vai conseguir fazer a atividade, correto? Bem, pessoal, aquele exemplo que eu dei para vocês é baseado como se esse número aqui de baixo fosse o número 1, certo? Agora, vamos supor que no começo da música, lá na fórmula de compasso, esteja dessa forma, 4 e 4. Pessoal, isso aqui eu coloquei essa linha, mas ela não precisa, tá? Essa linha aqui, por quê? Porque às vezes ela confunde a gente. Às vezes a gente fica pensando que é 4 quartos. 4 quartos é um inteiro. E a fórmula de compasso, ela não indica uma frase de cima, ela indica a quantidade de tempos que vai ter em cada compasso. Então a música, ela é dividida em bloquinhos, para você poder ler melhor, para você dividir melhor o tempo. Então cada bloquinho desse vai ser dividido em 4 tempos, ou em 3, ou em 2, independente, certo? E o número de baixo, ela indica o valor da semibreve. Então, a semibreve é essa primeira aqui. Então, se o número é 4, o valor da semibreve vai ser 4. A partir do momento que eu sei o valor da semibreve, basta eu distribuir as frações, as partes para as outras figuras e eu vou ter o valor de cada figura aí. Então, se a semibreve vale 4, metade de 4 é 2. Então, a mínima ela vai valer 2. A semínima é a metade da mínima. Então, a metade de 2 é 1. Então, ela vai valer 1. A colcheia é a metade da semínima, então ela vai valer metade, meio, certo? Lembra que aquela hora a semibreve, né, na última explicação, a semibreve valia 1? Pois é, agora ela não vale mais 1, né? Agora ela vale 4. Lembra que eu falei que é variável? Variável pelo que? Ela é indicada pelo número de baixo da fórmula de um compasso. Então, cada composição ela vai ter uma variação, certo? O valor da semibreve pode ser 4, pode ser 1, pode ser 2. Geral, é sempre número par, tá, gente? O valor da semibreve é sempre número par e sempre múltiplo de 2, certo? Então, ela pode, né? Então, ela é sempre o dobro. Então, ela pode valer 1. Qual é o dobro de 1? 2. Então, ela pode valer 2. Qual é o dobro de 2? 4. Ela pode valer 4 tempos. Ela não pode valer 6, por exemplo. Não. Ela só pode valer 8. Por quê? Porque 8 é o dobro de 4. Estou falando do valor da semibreve, tá, gente? São os valores que ela pode ter. Então, qual é o dobro de 8? 16. Então, ela pode ter 16 tempos em uma determinada música. Qual é o dobro de 16? 32. Então, ela pode ser que apareça com 32 em alguma música, né? O valor 32. Qual é o dobro de 32? 64. Ela pode aparecer com 64. 128? Não. O mínimo que ela pode valer é 1 e o máximo é 64. Sempre um o dobro do outro, certo? Então, pessoal, o que isso interfere? A partir do momento que muda o valor da semibreve, muda o valor de todas as outras. Mudou o valor de todas as outras, mudou a forma como você conta o tempo em cada música, certo? E assim por diante, como a gente aprendeu agora. Certo? Então, aí, no exercício da página 19, você vai ter várias formas de compasso, onde esse número aqui de baixo, ele muda. Esse número de baixo mudou? Esse número de baixo é exatamente o valor da semibreve. Mudou a semibreve, você só vai distribuindo o valor das outras figuras, que a de baixo é sempre a metade do valor da de cima. Correto? Qualquer dúvida aí, me chama, faça o exercício, e aí na aula do Zoom a gente
vê alguma dificuldade que alguém teve aí, corrige, certo? Fica mais fácil para a gente falar do que a gente colocar todas as possibilidades aqui nesse vídeo, tá ok? Então, esse aí é o primeiro exercício. Pessoal, o segundo exercício que está na página 20, ela é um pouquinho mais simples. Então, o que acontece? Ele vai mostrar ali, por exemplo, para você o número 4 por 4, por exemplo. Então, você vai indicar aqui, ó, 4 de cima quer dizer o quê? 4 tempos em cada compasso. Então, você vai escrever 4 tempos. O número 4 embaixo, o que ele indica? Ele indica que a semibreve vai ter 4 tempos. Então, agora você vai ter que apontar nesse exercício qual vai ser a figura que vale um tempo. Então, aqui ó, no 4 por 4, você vai escrever 4 tempos, que é o de cima, e no de baixo você vai fazer esse desenho aqui, ó. Por que esse desenho? Porque ele significa um tempo. Quando o número de baixo é 4, a semibreve vale 4, a semibreve vale 4. Na hora que eu for fazer a divisão aqui, eu descubro que a semínima vale um tempo. Então, eu vou procurar agora, em cada variável, qual é a figura que vai valer um tempo, certo? Então, vou dar outro exemplo aí para você. Desculpe que se não está muito bonita a letra, é que nem eu falei para vocês, eu tenho que fazer o contrário para que fique corretamente aí para vocês. Então, pessoal, aqui é mais simples. Então, vamos ver na fórmula de compasso, 2 por 2, certo? Então, o 2 de cima indica que cada compasso vai ter 2 tempos. Então, eu coloco 2 tempos. Certo? O número de baixo, 2, ele indica o valor da semibreve, certo? Então, no valor da semibreve, ela vai valer 2. Só que eu quero saber aqui o quê? Qual é a figura que vale um tempo. Então, qual é a figura que vale um tempo? Aqui, ó, a mínima. Então, eu vou desenhar embaixo uma mínima, certo? Então, aí nesse quadrinho que está na página 20, aí, de um lado, quando estiver 2 por 2, de um lado, o de cima, eu vou colocar 2 tempos. E o de baixo eu vou fazer o desenho da mínima, que é a figura que indica um tempo. Correto? Façam o exercício, depois a gente corrige no Zoom, tá ok? O exercício 3 ele é um desafio que eu vou deixar para vocês. Então, o que acontece? Você vai ter que fazer a divisão agora, certo? Com as barras de compasso. Então, como é que você vai fazer? Você vai ver a fórmula de compasso. Então, a primeira fórmula de compasso ali, deixa eu dar uma olhada aqui, é o 4 por 4, foi o que a gente aprendeu aqui. Então, você vai ter que descobrir o valor de cada figura e cada vez que se somar 4 tempos, você vai passar uma barra dividindo, mostrando que ali tem 4 tempos. Pessoal, não pode passar e não pode passar e não pode ter menos do que 4 tempos. Tem que ter exatamente 4 tempos. Então, se você chegou no final, seu compasso ali no final não tem 4 tempos, quer dizer que você errou alguma coisa para trás. Dê uma olhada, veja lá pra gente, tá ok? E aí a gente corrige essa na próxima aula, tá ok? Então, tente fazer, é um desafio. Tá ok? Na próxima aula que a gente tiver pelo Zoom, eu vou colocar esse exercício pra gente na tela e eu vou fazer junto com vocês. Tá ok? Mas façam, não deixe de fazer. Faça lápis para poder apagar depois. Tá certo? Então, até a próxima aula e obrigado!